Fala pessoal, tudo bem? Infelizmente, na semana passada, a gente passou por uma dificuldade muito grande aqui em São Paulo, que foi a falta de luz por mais de 4 dias. Tem muitas pessoas, até a data dessa gravação aqui, que ainda estão sem luz. E o que eu gostaria de passar uma mensagem para você, aquarista, que passou por essa dificuldade, acabou perdendo alguns peixes, ou perdeu sua flora inteira. O que você pode fazer para estar se prevenindo desse tipo de situação? Aqui em casa, eu também passei por essa situação. Eu tenho 3 aquários aqui em casa. 2 de água doce e um marinho. 2 pequenos, né? Um nano marinho e um nano de água doce, que é esse que está aqui no fundo. E um de 600 litros de jumbo. Dos 3, 2 eram os mais problemáticos. Por quê? O de água doce de jumbo, ele tem peixes muito grandes e que, como a água para, o consumo de oxigênio aumenta muito e a água deteriora muito rapidamente. E o marinho, como muitos devem saber, quando a água do mar, né, a água salgada, ela para de circular, a oxigenação dela vai embora rapidinho. Com isso, causando a morte dos peixes. Então, o que eu quero passar para vocês disso? Quando aconteceu essa situação aqui comigo, no dia seguinte eu ainda esperei algumas horas, esperei mais ou menos 10 horas para tomar alguma ação. No outro dia, isso aconteceu sexta-feira, né? No outro dia, eu peguei e fui atrás de um equipamento de backup. Eu já tinha um equipamento de backup só para o aquário marinho, que é um compressor de ar movido a bateria, que eu carrego na tomada, deixo ali, ele sempre está disponível quando eu preciso. Como eu percebi que a situação ia ser um pouco mais complexa, devido a a comoção que teve por essa tempestade, eu percebi que o aquário de água doce ia ficar muito tempo com ele desligado. Eu fui atrás de uma bateria estacionária e um inversor de energia. Galera, eu vejo que assim, quando a gente monta um aquário, seja marinho ou doce, a gente tem que ter em mente a seguinte coisa: caso acabe a luz, quanto de investimento eu tenho em cima desse aquário? Além dos animais, obviamente, né? Porque eu vejo, além do investimento financeiro, a vida desses peixes. Do mesmo jeito que a gente não iria gostar de ver um cachorro, um gato nosso morrendo por falta de oxigênio, ou um parente nosso, como teve muitos casos aqui na região, que as pessoas ficaram muito desesperadas com parentes com aparelhos eletrônicos de respiração, diálise, enfim, que também ficaram sem luz e tiveram que recorrer a hospitais ou alguma vizinho, geradores, enfim. Infelizmente, a gente está passando por algumas mudanças climáticas e esses tipos de tempestades vão ser cada vez mais comuns. Foi daí que eu falei, eu preciso também ter meu equipamento de backup. Eu fui comprei uma bateria estacionária e um inversor de energia. Uma bateria de 40 amperes e um inversor de energia de 1000 watts. Isso me garantiu que o aquário tivesse uma autonomia de backup de 7 horas. Obviamente que isso é comandado pelo tamanho da bateria. Se eu comprasse uma bateria de 80 amperes, eu quase queria dobrar esse valor, ia para quase 14 horas de autonomia de backup. Se eu colocasse uma bateria de 200 amperes, isso iria ser exponencial. Então eu teria aí quase 2 dias de backup. Mas a bateria de 200 amperes, além de ela ser muito grande, ela é pesada e cara. É uma bateria de R$2.000, uma bateria dessa, né? Então, o que eu pensei? Vou comprar uma bateria razoavelmente barata, paguei R$400 da Freedom, uma bateria estacionária, e comprei um inversor de energia de boa qualidade, que ele me garante uma corrente alternada o suficiente para minha bomba do aquário funcionar. Minha bomba não é eletrônica,
tá? É uma bomba comum de circulação de recalque e ela me garante o quê? Que quando tem uma baixa de tensão da bateria, ela pare automaticamente de funcionar e faça um sinal sonoro para mim saber que eu tenho que ir lá e recarregar a bateria. E como é que eu fiz isso em meio a um apagão geral que teve? Obviamente que eu tive que recorrer ao meu carro. Eu pegava, já assim que a bateria estava acabando, desconectava a bateria de todo o sistema que eu tinha montado, ligava no carro, deixava por volta de 1h30 ligado. Obviamente que isso teve um consumo de gasolina, mas vejam que situação extrema. Eu não tinha uma tomada, eu tenho carregadores aqui que carregam a minha bateria estacionária, mas só que numa situação de luz, você vai perder. Não é uma situação que eu vou falar para você. Você vai estar 100% garantido o tempo todo que você não vai ter nenhum gasto extra. Nesse caso eu tive, além do gasto de compra de todos esses produtos, eu tive o gasto com a gasolina, né? E o carro ali funcionou ali tranquilo, né? Sem nenhum problema, sem desgastar a bateria do próprio carro. Eu só fiz uma ligação extra ali para o alternador mesmo mandar energia para a bateria. Eu refiz esse ciclo pelo menos umas 5 vezes, dentre sábado até domingo, mais ou menos até o final da tarde de domingo, porque ia se acabando a bateria, o sinal ia apitando e eu ia ir lá recarregando. Resultado disso, meus peixes estão perfeitos, não tive nenhuma perda, todos os meus peixes sobreviveram em paz, não tive nenhum problema. Obviamente que eu desliguei luminária, aquecedor, foi o mínimo do mínimo, mas o suficiente para que os peixes não morram. Então, se você tem uma situação que você está com um aquário, seja o porte que for, ai Marcos, eu não tenho como comprar um gerador, eu não tenho como comprar um inversor e a bateria igual você fez, eu recomendo muito que vocês usem a criatividade. O que a gente precisa fazer para ajudar os nossos peixes no momento extremo desse? A gente pode ficar sentado assistindo eles morrer ou tomar alguma ação. Uma das ações que a gente pode tomar manual, que não é tão efetiva, mas ajuda, é a troca parcial de água. Se você está numa situação extrema dessa e a água do seu aquário está ali parada, você vai fazendo TPAs a cada 6 horas. Faz uma TPA de 50% a cada 6 horas. Isso ajuda muito o aquário ainda a manter o mínimo de estabilidade. Ele vai desestabilizar com uma degradação menos agressiva do que você só deixar o aquário parado. Então eu trouxe 2 situações aqui para vocês. Usar um backup, eu acho que é muito importante vocês pensarem com carinho nisso, tá? Ver que é uma situação que vai ser recorrente muitas vezes. Não pensem que isso que os paulistanos passaram agora foi um acaso. Isso vai acontecer agora em diante muitas e muitas vezes, infelizmente, tá? Então, assim, não só aqui em São Paulo, em outras regiões do Brasil também vai acontecer muito isso, de apagões, faltas de energia por N motivos. Então, assim, a gente precisa estar preparado para essa situação. Infelizmente, é um cenário que a gente não está tão acostumado. Quem mora em outras regiões do mundo sabe que isso acontece com frequência. Se você mora numa Flórida, por exemplo, nos Estados Unidos, você sabe que lá, vira e mexe em determinada época do ano, vai ter um apagão, vai ter algum problema por tornado, furacões, enfim, todo tipo de problema. No Japão, eles estão acostumados com terremotos, tsunamis, várias situações que desligam a luz e os aquários perdem energia. Não só o aquário, mas vocês entenderam qual que é a ideia. Então, vejam que vocês precisam também agora estar acostumado com essa situação. Eu mesmo, como aquarista, eu estava sempre pronto para tomar uma ação. Quando eu vi que agora foi um problema, eu falei, essa é a solução. Infelizmente, eu não consegui fazer um vídeo desse explicando para as pessoas que perderam o aquário, que perderam seus peixes no meio do caos.
Mas agora, como já estamos saindo dessa situação, a gente tem que estar preparado para uma outra. Todos esses produtos que vocês compram, eles vão ajudar você durante os anos. Obviamente que a bateria degrada, o equipamento quebra, mas sempre tenha em mente que esse é um equipamento tão importante quanto um aquecedor ou uma bomba para o seu aquário. Porque na hora que acabar a luz ele vai estar ali. Num aquário pequeno, tentem comprar compressores a pilha. Ou a bateria igual eu comprei de lítio, que você recarrega na tomada e deixa sempre carregado. Deixa sempre disponível ali para quando acabar a luz você colocar ali, ele só vai fazer a movimentação de água e você não vai ter nenhum problema. Tudo depende do porte do seu aquário. Quanto menor o aquário, menor o investimento e assim a gente vai indo, né? Mesma situação, tanto aquário marinho quanto doce. O importante é a água estar circulando. Você não pode deixar a água do seu aquário parada. Essa é a situação, tá bom, gente? Então fica aqui a minha dica. Se vocês precisarem de ajuda, eu estou aqui disponível para ajudar vocês, tá bom? Até uma próxima.